Não há nada melhor que ter a liberdade de ser grato a Deus. É um ambiente de glória, um ambiente da presença do Senhor. O que a Kamai ministrou aqui agora é muito poderoso, irmãos. Quando nós reconhecemos a grandeza de Deus, quando nós reconhecemos e entendemos quem Ele é, o que mais na nossa vida nós queremos fazer, ser grato em todo o tempo, agradecer Ele pela graça que Ele nos deu. Quantos de nós, irmãos, estávamos perdidos, sem direção, sem alegria, sem esperança, querendo um conforto, querendo um consolo, e o Senhor vem com o Espírito Santo e te traz um ambiente da presença dEle. Vamos ficar de pé, irmãos, vamos adorar mais um pouco. Por favor. Os reinos se abalam, os povos se curvam. Adorem ao Senhor, irmãos. As bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que Tu és o Rei, para dizer que Tu és o Senhor. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos Levante se suas levantam mãos e adoram ao Senhor. pra dizer que Tu és o Rei. Tu és o Rei. Tu és o Senhor da nossa vida. Pra dizer que Tu és o Senhor. Aleluia. Pra dizer que Tu és o Rei. Pra dizer que Tu és o Senhor. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A Tua igreja te adora. A Tua igreja te adora. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A Tua igreja te adora. Adore ao Senhor. Tua igreja te adora. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia e em bondade. O reino justo, justiça e bondade. Bondade e fidelidade, a Tua igreja te adora. A Tua igreja te adora. Teu reino é sempre eterno, Firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. a sua igreja te Nós te adoramos, Senhor. Nós te adoramos, Jesus. Nós te adoramos, Senhor. Nós te louvamos, Jesus. Nós te exaltamos, Senhor. Nós te exaltamos, Jesus. Nós te damos graças, louvor a Ti, Senhor. Só Tu és o nosso Rei. Só Tu és o nosso Rei, Senhor. Reina em nós, reina sobre nós. Reina sobre a Tua igreja. Reina, Senhor, sobre os nossos corações, as nossas mentes. Reina, Jesus. Nós te adoramos, Jesus. Nós te louvamos, Senhor. Nós te adoramos, Pai. Aleluia. Aplaudem ao Senhor, irmãos.
nós cantamos ao Senhor, nós cantamos que o reino dele venha. Nós reconhecemos com adoração, com louvor, que o reino dele é justo, fiel, é eterno. Amém? E o Espírito Santo ministrou no meu coração para falar sobre o reino de Deus nessa noite. Aleluia! E muitas das vezes nós falamos, cantamos sobre o reino de Deus, mas não compreendemos de fato o que é esse reino. Quantos de nós ouvimos falar, cantamos, até anunciamos sobre o reino de Deus? Mas às vezes nós falamos sobre o reino e não entendemos sobre o poder, a grandeza desse reino que está em você. Amém? E nessa noite nós vamos compartilhar isso. Entender o que é o reino de Deus. Desde quando Deus está anunciando o seu reino, o seu poder, a sua presença. Irmãos, o Senhor Deus, Ele sempre quis, todo o plano eterno dEle, todo o propósito eterno dEle, Ele fez para que Ele habitasse entre nós. Aleluia! O plano de Deus é que Ele esteja com o seu povo, é que o reino de justiça dEle, a presença, os atributos dEle de santidade, de justiça, de verdade, tudo o que Ele carrega se manifesta, irmãos. E sempre o Senhor tem criado ambientes para que essa presença, esse reino se manifeste. Amém? Vamos abrir a Bíblia aqui. Obrigado, Mateuzinho. Irmãos, eu começo a pregar, minha garganta seca. Acontece um monte de coisa comigo. Abri em Mateus aí. Primeiramente, Mateus 11, capítulo 11, versículo 15. A partir do versículo 7. Mateus capítulo 11, a partir do versículo 7. Aqui Jesus está dando um testemunho de João Batista, amém? Fala assim: então partindo eles, passou Jesus a dizer ao povo a respeito de João: que saíste a ver no deserto? Um caniço agitado pelo vento? Sim, que saíste a ver. Um homem vestido de roupas finas? Ora, os que vestem roupas finas assistem nos palácios reais. Mas, para que saístes? Para ver um profeta? Sim, eu vos digo que muito mais do que um profeta. Este é o que está escrito: eis que envio diante da tua face o meu mensageiro, a qual preparará o teu caminho diante de ti. Estão comigo, irmãos? Versículo 11. Em verdade vos digo, entre os nascidos de mulher, ninguém apareceu maior do que João Batista. Mas o menor no reino dos céus é maior que ele. Vou repetir. Em verdade vos digo, entre os nascidos de mulher, ninguém apareceu maior do que João Batista, mas o menor no reino dos céus é maior que ele. Desde os dias de João Batista até agora, o reino dos céus é tomado por esforços, e os que se esforçam se apoderam dele. Porque todos os profetas e a lei profetizam até João. E se quereis reconhecer, ele mesmo é Elias, que estava para vir. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Amém?
Olha o que Jesus fala, irmãos. Que poderoso. Jesus está falando do maior dos profetas. Jesus estava falando de João Batista aqui, ele falando que dentre os nascidos de mulher, ele era o maior de todos. Ele era a profecia. João Batista era Elias, o espírito de Elias que estava preparando o caminho para a chegada do rei. Aleluia. Olha o que Jesus fala, irmãos. Dentre os nascidos de mulher, coloca Elias, Moisés, todos os profetas que foram grandes. Jesus fala assim, João Batista foi o maior. Mas um menor no reino dos céus é maior que João Batista. Uau! Que poderoso isso. O menor no reino dos céus. Por quê, irmãos? Jesus está aqui, quando Jesus vem manifestar na primeira vinda dele, a primeira coisa que ele começa a fazer é pregar o evangelho do reino. Amém? Nós vamos estudar sobre isso. E quando Jesus inaugura o reino na terra, ele cumpre o seu propósito e inaugura a igreja de Cristo. E quando Jesus fala assim, aquele que é menor no reino é maior que João Batista, o maior dos profetas. É porque aquele que fazem parte do reino, faz parte do rei. Aleluia. Aqueles que fazem parte do reino de Deus, é aquele que todos os profetas, em todos os tempos, todos aqueles que andaram com Deus, almejaram esse privilégio de fazer parte do Filho. Nós vamos entender melhor sobre isso, irmãos. Às vezes nós cantamos, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, manifesta o seu reino nesse ambiente, abre os céus, rasga os céus. Mas Jesus falou assim, o reino de Deus está em vós. O reino de Deus está em vós. Ou seja, o ambiente onde a presença do Pai é manifesta, onde o reino vem, o rei vem também. O ambiente onde que nós estamos, nós igreja, nós os que fazemos parte de Cristo, nós carregamos e nós transformamos o ambiente onde nós estamos, para que a presença do reino seja manifesta. Estão entendendo, irmãos? Olha a profundidade que nós entendemos aquilo que nós carregamos diante dos céus. João Batista, o maior de todos os profetas, a voz profética de Elias estava preparando um caminho para que o rei viesse. E aquele que se manifestou, o Filho do Deus vivo, Cristo, fala que você faz parte de um reino que sai dele. Que aquele que é menor é maior que todos os profetas de todas as gerações. Olha o grau que Jesus colocou o seu povo. O nível de autoridade sobre esse reino. O nível de autoridade onde nós podemos alcançar, transformar ambientes, não que nós transformamos, mas nós somos um ambiente que manifesta a glória de Deus, porque o reino é perfeito. O reino de Deus, quando Jesus manifesta o reino de Deus, paralíticos levantavam, o cego via, mortos ressuscitavam, porque no reino de Deus não há imperfeição, no reino dele não há morte, no reino de Deus não há doença, irmãos. E nós não entendemos muitas das vezes que nós carregamos esse ambiente que transforma vidas, que transforma pessoas, que traz a cura, que leva a salvação. Aleluia!
Mateus, continuando em Mateus 4. Mateus 3, irmãos. Mateus capítulo 3. Até tomar um cafezinho aqui. A nossa geração é privilegiada, irmãos. Nós temos a oportunidade de trazer eternidade aonde nós colocamos os pés. Aqui João Batista estava pregando aqui, cumprindo a profecia, a partir do versículo 1. Naquele dias apareceu João Batista pregando no deserto da Judeia e dizia: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Porque este é referido por intermédio do profeta Isaías. Vós, que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as vossas veredas. Usava João vestes de pelo de camelo e um cinto de couro. A sua alimentação era gafanhoto, mel silvestre. Então saíam a ter com ele em Jerusalém toda a Judeia e toda a circunvizinhança do Jordão, e eram por eles batizados no rio Jordão. Confessando seus pecados. Vendo ele, porém, que muitos fariseus e saduceus vinham ao batismo, disse-lhes: raça de víboras, quem vos induziu de fugir da ira vindoura? Produzis, pois, frutos dignos de arrependimento. Não comeceis a dizer entre vós mesmos: temos por pai Abraão. Porque eu vos afirmo que dessas pedras Deus pode suscitar filhos de Abraão. Já está posto o machado à raiz das árvores. Toda árvore, pois, que não produz bom fruto é cortada e lançada no fogo. Então, olha o que o maior dos profetas estavam fazendo. Estava preparando um caminho para a vinda de Jesus ali. E o anúncio de João Batista era: arrependei-vos, endireitai os vossos caminhos, endireitai as vossas veredas, os vossos juízos, endireitai a sua vida, porque está próximo o reino. O que João estava falando? A sua vida que você leva de qualquer maneira, arrependa-te, endireita os seus caminhos, porque o reino está próximo, e o rei está para manifestar. E nesse contexto ele ainda olha para os fariseus. Fariseus, eles eram os representantes de Deus ali na terra, os mestres, amém? Os líderes religiosos, os líderes que representavam o sacerdócio ali. E falava: olha, quem vos tirou da ira vindoura, produz frutos dignos de arrependimento. Ou seja, para entrar nesse reino, não é de qualquer maneira. E João Batista batizava ali nas águas com o símbolo de quê? De que me arrependo, eu tomo um novo nascimento, eu me arrependo das minhas ações, das minhas práticas pecaminosas, eu me arrependo de um domínio do governo desse século, porque eu quero entrar para esse reino. E todos os atributos, todas as leis desse reino, e eu tomo a decisão de seguir agora. Eu estou, a partir desse momento, endireitando o meu caminho, para que eu possa entrar nesse reino. Aleluia! Quem está entendendo, irmãos? Quem está entendendo? Muitas das vezes, irmãos,
nós não olhamos para nós. Muitas das vezes nós não olhamos com temor diante de Deus. E não produzimos frutos de arrependimento. E queremos caminhar com uma vida de qualquer maneira. E muitas das vezes nós queremos falar e manifestar esse reino, sendo que nós não estamos inseridos neste reino. Amém? Por que o plano de Deus sempre foi estabelecer o seu reino sobre a terra? Desde Gênesis e Apocalipse, Deus está anunciando a sua presença no meio do homem. Quando nós vemos lá em Gênesis, quando Deus fez todas as coisas, fez um jardim, colocou um homem ali no jardim, e Deus, ele tinha comunhão com seu filho, com o homem que era a imagem e semelhança dele. Deus sempre quis ter comunhão com o homem. O plano eterno de Deus é sempre estar no meio de nós. Olha, irmãos, Deus, ele fez um jardim no Éden. O homem estava ali diante dele todos os dias, eles tinham um relacionamento. O Adão, ele via Deus. Quando Deus ele vinha presente fisicamente, Adão ouvia os passos de Deus ali. Tanto que quando ele caiu, quando o homem pecou, ele ouvia os passos e quis se esconder de Deus, porque ele já não estava inserido nessa presença. E o maior privilégio do reino de Deus, quando nós somos inseridos, é porque não é sobre o governo, é porque o Criador está nele. Quando Deus vinha ali relacionar com o homem, com Adão ali, ele estava inserido nesse Deus eterno. Deus criou o mundo natural, e ele fez um homem do barro, e soprou as narinas, ele soprou a eternidade no homem. A presença, o Espírito de Deus estava ligado. Mas o pecado afastou o homem dele. O pecado nos afastou da presença de Deus. E vemos ali, a partir desde então, que quando o homem tomou a decisão de desobedecer a Deus, ele falou assim: olha, a partir de agora, eu não quero que o Senhor governe a minha vida. Eu vou tomar as minhas decisões, eu decido o que é mal e o que é bom. Porque o homem perdeu o acesso ao Pai, o reino, o governo de Deus estava sobre um homem. Quando Deus fez um homem ali, ele deu autoridade para ele governar a terra. E todo o governo toda a autoridade ali estava sobre Adão. Só que a queda do homem pegou essa autoridade e entregou nas mãos de Satanás. E quando ele peca, ele se desconectou do Criador. Então, Deus já não era Senhor dele mais. O reino dele já não estava nele mais. Então, era necessário um plano de resgate, um plano para que o próprio Deus se manifestasse através do homem. Amém? E nós vimos ali, Deus ele criou um ambiente no Éden para que o homem pudesse ter acesso ao Pai. Esse ambiente foi perdido. Deus foi, então, ao longo de toda a história, criando ambientes para que Ele estivesse presente no meio do homem. Então, nós vimos ali em Moisés, quando Deus estabelece o tabernáculo, para que o reino dele se manifeste, a presença, o governo dele se manifestasse ali. Então, Deus criou o tabernáculo, pediu para Moisés construir o tabernáculo e estabeleceu os sacerdotes ali, um ambiente de sacerdotes. E dentro desse tabernáculo existia um ambiente que era só um sumo sacerdote que poderia ter acesso ali, que era o único acesso onde um homem poderia ter com Deus. Amém? Então, quando Deus estabeleceu ali
o sacerdócio, o tabernáculo, com os 3 ambientes, ele estava mostrando o plano eterno dele de viver conosco, de manifestar o reino, de manifestar os atributos dele sobre nós, de ser o governo sobre a nossa vida. E ali ele estabeleceu os sacerdotes. E nota, irmãos, que Deus é santo. E aonde há pecado, ele não vem, ele não pode vir, ele não pode habitar. Tanto que nós vimos o que ele preparou. Ele sempre preparou um meio para que o homem fosse purificado. Ele sempre preparou o seu propósito, o seu projeto, o seu plano, sempre foi que um homem pudesse ser perdoado através de um sangue, através do arrependimento. E ele poderia receber o perdão e ser justificado. E diante do mundo espiritual, aquele homem poderia ter o acesso ali diante de Deus, e Deus manifestava naquele ambiente. O governo dele estava sobre Israel ali no tabernáculo. E diante disso, um homem que, para ter acesso a essa presença, não era qualquer um. Nós vimos ali que Deus separa a tribo de Levi, os levitas, para servir a casa dele, servir um ambiente ali, do tabernáculo. Mas nós vimos que os levitas, eles trabalhavam ali no átrio. O átrio representa um ambiente onde todos, a graça de Deus, um ambiente onde todos têm acesso. Só que existiam ali mais 2 ambientes, o santo lugar e o santo dos santos. O santo dos santos é só o sumo sacerdote que poderia entrar uma vez por ano. A maioria de nós conhecemos isso. Estou falando isso para que nós possamos compreender o plano eterno de Deus, porque o reino dele se manifesta na terra. Então não era de qualquer maneira que um homem poderia acessar o Pai nesse tempo. E todo levita, ele tinha acesso ao átrio. E no átrio ali pertencia ali o altar de holocausto, onde sacrificavam os animais. Ou seja, as tribos que estavam diante de Deus ali ao redor do tabernáculo, aqueles que queriam pedir perdão, se arrepender, eles tinham que oferecer um sacrifício ali, e diante do altar de holocausto era sacrificada a oferta daquele que queria o perdão de Deus. Então os levitas serviam ali. Só que nem todos os levitas tinham acesso ao santo lugar. Nem todo levita é sacerdote. Eu estou falando isso, irmãos, porque precisamos compreender aquilo que Deus construiu, para que nós não, diante de Deus, um grande dia, não pereçamos. Porque muitas vezes nós achamos que temos acesso ao Pai porque fomos justificados pelo sangue de Cristo. Muitas das vezes nós achamos que temos acesso, carregamos esse reino porque nós fazemos parte de uma igreja. Nós participamos de um culto. Nós participamos de uma congregação. Nós aceitamos a de Cristo. Nós reconhecemos que Ele é o nosso Salvador e nós fomos perdoados pelos nossos pecados através do sacrifício dEle. Amém? Mas aquilo que Jesus falou, olha o que Jesus falou aqui, olha. No Mateus 11, capítulo 11, versículo 12, fala assim: desde os dias de João Batista até agora, um reino dos céus é tomado por esforço, e os que se esforçam se apoderam dele. Então, existe um esforço para que nós possamos apoderar desse reino.
Amém? Então, voltando ali, Deus estabeleceu ali em Moisés o tabernáculo, e para que o ambiente espiritual, um ambiente de governo, aonde existia ali o altar de incenso, nós temos aqui as representações. O candelabro é a mesa da proposição, com os pães da proposição. Esse ambiente em que o homem entrava, era um ambiente onde que ele era um sacerdote que representava o reino, representava Deus na terra. Amém? Agora entende, o levita não entrava de qualquer maneira nesse ambiente de reino, de autoridade, onde um homem poderia estar diante do candelabro, que fala sobre os 7 Espíritos de Deus, fala sobre o Espírito Santo, onde as chamas precisam ser acesas nas nossas vidas, em todas as áreas das nossas vidas, diante de um Deus que Ele é pleno. 7 fala sobre plenitude, participando da comunhão com o Pai, e tendo autoridade para, com as nossas orações, as orações dos santos, liberar justiça e juízo sobre a terra. Estão entendendo? Que o reino de Deus é algo muito mais profundo, e nós temos um privilégio, nós temos, nós temos um acesso em que João Batista, o maior de todos, e todos os profetas não tiveram aquilo que nós temos hoje. Por isso que Jesus falou com o menor no reino é maior que João, o maior dos profetas. Por quê? Porque nós entramos através de Cristo Jesus, o nosso sumo sacerdote, diretamente acesso ao Pai, aonde nós temos o governo, aonde a nossa voz falamos: abra os céus, o que eu ligo na terra terá sido ligado nos céus. Que através desse ambiente, desse acesso ao Pai, nós possamos orar e liberar cura. Onde o reino está, irmãos, onde as pessoas são curadas, são libertas, é porque o reino está sendo manifesto. Não é sobre nós, mas nós somos o acesso. Só que Deus é santo, irmãos. O reino é santo. E muitas vezes nós queremos falar que fazemos parte do reino, num ambiente onde não há santidade, não há santificação. Isso é em todos nós, irmãos. Nós precisamos compreender de fato o que é o reino de Deus e quem é o rei. Só manifesta o reino quem tem relacionamento com o rei. Só manifesta o reino quem é santificado, quem santifica pela água, pelo sangue do Cordeiro, que lava suas vestes com o sangue do Cordeiro. Então esse privilégio de ser maior, aqueles que fazem parte, é porque Jesus está falando: olha, o reino foi estabelecido sobre a terra, quem se esforçar se apoderar dele. Mas quando ele fala assim, quem se esforçar, existe algo a alcançar, não é de qualquer maneira, é por esforço. Voltando no tabernáculo de Moisés, o levita ali, para ele tornar sacerdócio, ele precisaria ser chamado por Deus. E ele não entrava no segundo acesso, no santo lugar, de qualquer maneira. A primeira coisa que acontece é que o primeiro acesso do tabernáculo, que é o átrio, era necessário o altar de holocausto, o sacrifício, para que você fosse perdoado. O sacrifício de Cristo, a cruz de Cristo nos trouxe esse perdão, a graça do Senhor.
Segunda coisa, ele precisaria passar por uma bacia de bronze com água. Ali, ele olhava para si, a água refletia o seu rosto. E a água, na palavra, sempre se refere à santificação pela palavra. A palavra nos santifica. O sangue de Cristo nos santifica. O sangue de Cristo nos perdoa, nos purifica. A palavra nos santifica. Porque conhecereis a verdade, e ela te libertará. Então era necessário que lavasse suas mãos ali, lavasse do sangue, se santificasse, se purificasse, para até ele ter o acesso ao santo lugar. E diante desse santo lugar estava o trono, a presença do Rei, a presença do Eterno. Para quem não conhece, irmãos, isso aqui é a arca de Deus. No tabernáculo, era necessário que o sumo sacerdote aspergisse 7 vezes o sangue aqui, para que o povo recebesse o perdão. E um sumo sacerdote na época era uma vez no ano que ele tinha que entrar. E se ele entrasse nesse ambiente do santo, sem ao menos pensar em um pecado, se não estiver ali totalmente purificado, irmãos, ele era fulminado. Nas suas vestes tinha um sino, que quem estava de fora, ele ouvia o barulho. Se o barulho parasse, eles tinham que puxar ele. Vocês entendem? Esse acesso era para quem era santo. O nosso Senhor Jesus entrou, rasgou o véu. A cruz de Cristo. Ele pagou o preço para que hoje, na nova aliança, não tenha um véu diante do Santo dos Santos e o santo lugar. Foi rasgado. E nós temos acesso direto ao Pai. Nele, em Cristo Jesus. Entende? Entende que o sacrifício dele, o acesso que Jesus nos abriu, quando nós estamos nele, o Pai olha para o seu Filho e vê nós. Porque só nele que somos santificados. Por que a palavra nos santifica? Porque Jesus é o Verbo. Cristo é o Verbo. E o Verbo esteve entre nós. Só conhecemos a Cristo, só conhecemos os princípios do reino de Deus, os princípios de rei, quando nós conhecemos os teus mandamentos. Aquele que me ama e guarda os meus mandamentos. Então, irmãos, quando nós queremos adorar ao Senhor, eu acredito que muitos aqui já conhecem isso, mas muitos também vão pensar, venha o teu reino. Nós vamos adorar com uma consciência de que esse reino já veio. E quando nós queremos abrir os céus onde nós estamos, esse ambiente onde traz a presença do Pai, a glória de Deus, somos nós. É a igreja de Cristo. E nós estamos inseridos naquele que é santo. E aonde a igreja dele está, aonde os filhos se manifestam, a glória de Deus se manifesta. E quando falamos, venha o teu reino, nós estamos falando, venha Senhor Deus Criador, venha Rei, e manifesta os seus atributos, que são justos, que são eternos, que são verdadeiros. Deus criou um ambiente ali,
E no meio do povo de Israel, um povo que ele chamou, separou, para ser separados, santos, diante de toda a terra. Ele escolheu Israel, escolheu um povo. E ali ele governava, ele reinava sobre aquele povo. E nós vemos ali um ambiente preparado no Éden. Nós vimos ali um ambiente preparado nos tabernáculos. Nós vimos ali um outro ambiente preparado em Reis, ali onde o templo de Deus é construído, onde a glória dele se manifestava, o reino dele se manifestava. Era necessário ambientes físicos para que ele se manifestasse. Então, todas as vezes que o Deus se manifestava sobre a terra, era necessário um ambiente ali onde a glória dele, um ambiente preparado conforme os céus, que não poderia ser de qualquer maneira, para que a glória dele se manifestasse. Hoje nós estamos nesse ambiente, mas a glória dele não se manifesta por causa das paredes. A glória dele se manifesta por causa de você. E Deus se manifesta onde é um lugar que é santo. Estão entendendo, irmãos? Estão entendendo o nível de riqueza que o reino de Deus nos dá? Nas parábolas de Jesus, ele sempre fala do reino de Deus. O reino de Deus é comparado a um mercador, onde ele encontra uma pérola muito valiosa. Ele vai e vende tudo o que tem para adquirir esse tesouro. Ele vende tudo. Será que nós estamos dispostos a vender tudo, a perder tudo por causa desse reino, por causa desse rei? Será que a sua revelação, assim como Jesus usou na parábola, é comparado àquele que encontrou algo de valor maior? Será que nós temos a revelação que esse rei, esse reino é de valor maior que a nossa própria vida? Será que você tem perdido aquilo que você almeja nessa terra por causa desse reino? O reino de Deus é um reino de justiça. Será que nós temos abrido mão, irmão, daquilo que é corrupto, daquilo que é injusto, para nós vivermos de fato a verdade e esse reino? O reino de Deus é um reino de santidade. Deus não manifesta em ambiente de pecado. Quando Deus chamou Moisés ali, em Gênesis, em Êxodo, aí Moisés viu a sarça pegando fogo ali. O que Deus fala? Opa, tira suas sandálias, porque a terra que está pisando é santa. Calma aí, não é de qualquer maneira que você vem diante de mim, não. Tira as sandálias dos pés. Olha a sua caminhada. Qual ambiente nós temos pisado, irmãos? Os pés falam de acesso, de caminhada. Qual ambiente você tem frequentado, tem ido? Aonde você tem acessado? Será que nós estamos prontos para chamar, invocar esse reino? Voltou. Amém?
Venha o teu reino. Seja feita a tua vontade. Ei, voltou, irmãos. Em nome de Jesus vai ficar. Aleluia. Dê um glória a Deus aí, irmãos. Aleluia. Vocês estão muito sérios. Deus, Ele preparou o ambiente ali. Olha onde Deus manifesta. No Éden, no tabernáculo, nos templos. Deus se manifestou em Jesus quando Ele veio. E quando o Senhor vem e volta para o Pai, Ele fala, eu vou voltar. Agora, o reino de Deus está em volta. Agora, a manifestação do Pai está em vós. Porque eu vou, mas o Espírito do Deus eterno vai ter que vir. Ele é necessário que eu vá para que Ele venha. E vocês possam fazer parte. Quando veio o Espírito Santo, irmãos, se cumpre a profecia. E onde o Espírito de Deus está, a liberdade. E onde o Espírito do Senhor está, a cura, a transformação, a mudança de vida, a libertação. É as boas novas. E nós temos a presença do Espírito do Deus vivo em nós. Amém. É por isso que o menor no reino de Deus é maior que João Batista, o maior dos profetas. Porque, irmãos, o Espírito, antes, Deus se manifestava através de ambientes. Hoje Ele manifesta através de nós. Ele se manifesta através de mim, de você. E Ele nos chamou para isso. Ele chamou para que nós manifestamos esse reino eterno sobre a terra. Para que nós possamos acessar esse ambiente e transformar os céus aonde nós colocamos os pés. Deus não te chamou, irmão, só para estar no banco assistindo um culto. Você faz parte do reino de Deus. Você faz parte da igreja de Cristo. Muitas das vezes, irmãos, diante de um ambiente que a gente está, na nossa casa, no nosso lar, às vezes na vizinhança, às vezes no trabalho, às vezes as pessoas chamam a gente e falam assim, eu preciso de algo novo. O que nós fazemos? Vai para a igreja. Vou te levar na igreja. Lógico, claro, irmãos, não estou falando contra a igreja de Cristo, esse ambiente. Entende o que eu estou falando? Que a igreja, quem faz esse ambiente somos nós. E se nós não temos a ousadia de onde nós estamos, orarmos para as pessoas e liberar a cura, a transformação naquela pessoa onde ela está, você não tem consciência do reino que você carrega. Se nós não manifestamos a justiça no nosso trabalho, se nós não somos aquele que é o chato, aquele que é nosso, você é melhor que todo mundo aqui, quando você não está aqui, não se manifesta a santidade de Deus, eu não me contamino com isso, eu não olho isso, eu não acesso. Se você não tem essa consciência que você carrega um reino que é santo, inabalável, incorrupto, você não tem a revelação do reino de Deus. Olha aqui, irmãos, Mateus 13, eu acho.
Acho que é 16. Mateus 16, 13. Olha o que Jesus fala para Pedro. A primeira coisa que acontece aqui, irmãos, é que Pedro, ele entende quem é o rei. Ele entende quem é o Cristo manifesto. O Espírito Santo, o Espírito de Deus revela ali. Acompanha comigo aqui. Mateus 16, capítulo 16, versículo 13. Indo Jesus para os lados de Cesareia de Filipe, perguntou aos seus discípulos: quem diz o povo ser o filho do homem? E eles responderam: uns dizem João Batista, outros Elias, e outros Jeremias, ou algum dos profetas. Mas vós, continuou ele, quem dizeis que sou? Respondeu Simão Pedro e disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então Jesus lhes afirmou: bem-aventurado és, Simão Barjonas, porque não foi carne nem sangue que tu revelaram, mas meu Pai que está nos céus. Também eu te digo que tu és Pedro, e sobre essa pedra que é Jesus, edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Dar-te-ei as chaves do reino dos céus, e o que ligares na terra terá sido ligado nos céus, e o que desligares na terra terá sido desligado nos céus. Uau! Aleluia! Pedro recebeu a identidade de igreja, de filho, quando ele teve a revelação de quem era o Filho do Deus vivo, quem era o Cristo. E quando nós, de fato, conhecemos e temos a revelação do Cristo, de Jesus o Cristo, Ele revela quem nós somos nele, porque nós somos edificados nele. E aqui, olha aqui que ele fala, irmãos: sobre essa pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno ou Hades não prevalecerão contra ela. As portas da morte não prevalecerá contra a igreja, porque a igreja de Cristo carrega a vida, e a vida eterna. Nós carregamos a eternidade em nós, irmãos. E muitas vezes nós não temos a consciência, a revelação da grandeza desse reino que está em nós. Mas nós não queremos compromissos. Senhor, eu aceito o Senhor como Jesus, meu Salvador. Eu reconheço que o Senhor morreu na cruz por mim. E eu vou participar dos cultos, eu vou participar de um ministério, vou lhe servir ao Senhor. Ah, Deus, muito bom. Mas você não tem a consciência, a revelação, porque há algo muito mais além que nós precisamos aprofundar nesse Jesus que você reconheceu. Há uma revelação que Ele quer que nosso espírito, o Espírito de Deus nos revela quem Ele é, para que nós possamos ser um ambiente de santidade, um ambiente onde a glória do Pai manifesta, onde o reino e os atributos dEle manifesta. Mas muitas vezes, irmão, nós ficamos, quero sair da igreja, estou tão desanimado, não vou ler a Bíblia não, vou curtir aí um TikTok, vou curtir outras coisas. Não se relaciona, não se esforçam para que esse reino seja conquistado. Mas você quer estar num ambiente clamando: reino, vem, abre os céus, rasga os céus. Queremos a glória de Deus, queremos um ambiente de glória, queremos receber, estar diante de um ambiente onde conforta, nos satisfaz o nosso espírito, nos fortalece, que é muito gostoso e manifesta mesmo, mas não queremos manifestar essa glória onde nós estamos. Às vezes você está ali no trabalho, irmãos, quantas pessoas ao seu redor, você vive com a pessoa mais do que o seu próprio marido,
mais com a sua própria mãe, seus próprios irmãos, porque o dia a dia nosso é mais um trabalho do que em casa. E muitas vezes as pessoas não conhecem, não entendem que há um reino dentro de você. Quantas pessoas, você está 1 ano, 2 anos num trabalho, ou estudando ali na escola, quantas pessoas às vezes já até morreram. Quantas pessoas passou por nós, irmãos, e não receberam a salvação, porque nós escondemos esse reino, porque nós não temos a revelação dele, nós não entendemos o reino de Deus. O reino de Deus é a manifestação do próprio Deus na terra. O reino de Deus é a manifestação da salvação, da cura, da libertação. Às vezes aparece ali, irmãos, uma pessoa que se manifesta ali. A maioria de nós sai correndo. Vou deixar para a pastora Vana. Vai lá, pastor, expulsa lá, pastor Anderson. Mas nós não assumimos que nós não temos a revelação, não entendemos que a autoridade dos céus, as portas do inferno não prevalecem contra a igreja de Cristo. E não temos a ousadia de chegar e, sai Satanás! Você não tem direito sobre essa pessoa, em nome do Senhor Jesus, você larga ela agora. A autoridade do nome daquele que eu pertenço, eu carrego. Irmãos, falar em nome de Jesus não é só em nome de Jesus sai. Quando você fala em nome de uma pessoa, é porque essa pessoa te dá uma autoridade, você representa ela. Então não é só falar sendo que você não tem uma autoridade para isso. Às vezes você quer expulsar um demônio, mas você não tem autoridade sobre isso. Por quê? Mas você pode alcançar essa autoridade. Mas o seu juízo te condena. Senhor Deus, Ele sempre quis manifestar, Ele sempre quis ter comunhão com o homem. No Éden, Ele criou um jardim. No deserto, Ele criou o tabernáculo. Com os reis ali, Salomão ali, com os reis Ele criou um templo. Na época dos evangelhos, Jesus manifestando, Ele estava ali manifestando a presença do Pai. Felipe, você está tanto tempo comigo e não vê o Pai? Não sabe que o Pai está em mim e eu estou nele? João 14. E hoje, irmão, Deus se manifesta através da sua igreja. Só que não é necessário nós construirmos um lugar para que Ele, físico, para que Ele se manifeste. É necessário que nós reconhecemos a grandeza dEle, nos prostramos diante dEle e assumimos a nossa identidade de filhos, de igreja, e assumimos o nosso compromisso de quem somos. Não esperamos, mas nós participamos da edificação do corpo desse Rei grandioso que está por vir. Ele veio, manifestou o reino, estabeleceu o reino. Ele subiu para que nós possamos manifestar e estabelecer esse reino. Para finalizar, irmãos, Apocalipse capítulo 19. Às vezes você é novo convertido. E muitas vezes a gente não entende o que está sendo dito por não conhecer as escrituras de fato. Mas eu te digo nessa noite, você foi chamado para participar de um reino de glória. Às vezes você não conhece Jesus. Ah, mas eu ainda não entreguei minha vida a Jesus. Está aqui, mas eu te digo, o Espírito do Deus vivo te trouxe aqui para te falar, você tem a oportunidade de participar de um reino eterno, de uma salvação eterna.
Às vezes você já tem tantos anos de cristão, mas não tem essa revelação profunda de quem é Cristo e de quem você é e que você carrega, e você não tem esse compromisso de assumir as nossas responsabilidades eternas. O Senhor está te chamando essa noite, assim como Ele tem me chamado, irmãos. Essa mensagem é para mim. Apocalipse capítulo 19. Vou ler do 1 até o capítulo, versículo 1 até o 9, até o versículo 10. Antes de ler, o Senhor estabeleceu esse reino, e hoje nós manifestamos esse reino. Só que existe uma profecia, em que o mesmo espírito de João Batista, eu acredito muito para essa geração, o espírito profético de Elias, os João Batistas, os profetas, estão aqui nessa geração, para profetizar, o reino está manifesto e o rei está vindo. Porque está próxima a vinda, a volta do rei. Por isso é tempo de nós assumirmos a nossa responsabilidade diante desse reino. E quando o reino vier, quando o rei voltar, irmãos, olha só, Apocalipse 19, 1. Depois dessas coisas, ouvi no céu uma grande voz de numerosa multidão, dizendo: Aleluia! A salvação e a glória e o poder são do nosso Deus, porquanto verdadeiros e justos são os seus juízos, que julgou a grande meretriz, que corrompia a terra com a sua prostituição, e das mãos dela vingou o sangue dos seus servos. Segunda vez disseram: Aleluia! A fumaça sobe pelos séculos dos séculos. Os 24 anciãos e os 4 seres viventes prostraram-se e adoraram a Deus, que se acha sentado no trono, dizendo: Amém, aleluia. Saiu uma voz do trono exclamando: Dai louvor ao nosso Deus, todos os seus servos, os que temeis, os pequenos e os grandes. Então ouvi uma voz de numerosa multidão, como de muitas águas, como de fortes trovões, dizendo: Aleluia! Pois reina o Senhor, nosso Deus, o Todo-Poderoso. Alegremos-nos, exaltemos e demos-lhes a glória, porque são chegadas as bodas do Cordeiro, cuja esposa assim se ataviou, pois lhe foi dado a vestir-se de linho finíssimo, resplandecente e puro, porque o linho finíssimo são os atos de justiça dos santos. Aleluia! 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 Alegremos-nos, exultemos e damos glória, porque é chegada as bodas do Cordeiro, cuja esposa a si mesma se ataviou, pois lhe foi dado a vestir linho finíssimo, resplandecente e puro, porque o linho finíssimo são os atos de justiça dos santos. O Senhor tem nos chamado para ter vestes limpas, puras, vestes de justiça, para trocar as nossas vestes daquilo que é corrupto para aquilo que é reto. João Batista anunciava: endireitai os vossos caminhos, endireitai as vossas veredas, endireitai a vossa vida. Analisa a si mesmo e vê aquilo que está fora daquilo que é reto. Alinha-te a sua vida, porque o reino de Deus é chegado. O reino de Deus é chegado. E estamos nos preparando, irmãos, para as bodas do Cordeiro, porque o reino vem para casar com a sua noiva.
E é a noiva que manifesta o reino na terra hoje. Ele te chamou, irmãos, não simplesmente para ser salvo, ser justificado. Ele te chamou para ser santificado. Nós somos justificados pelo sangue de Cristo. Mas aquele que quiser seguir, negue-se a si mesmo, pegue a sua cruz e siga-me. É a decisão de santificarmos a nossa vida através da comunhão e intimidade com Ele. Joelhos dobrados, arrependimentos, posicionamento. Entendemos que nós somos filhos de Deus. Paulo em Romanos fala assim: a criação aguarda com grande expectativa a manifestação dos filhos. Porque a criação de Deus foi subjugada ao príncipe desse século, à perdição desse século. Mas o reino veio. Nós já manifestamos esse reino de justiça. Mas ele virá para estabelecer o reino reto, o cetro de justiça, com o seu povo, com sua noiva, com seus santos. E tudo o que é corrupto, tudo o que é domínio das trevas será destruído. E Jesus estabelecerá um reino de justiça sobre a terra. Então, somos justificados pelo sangue de Cristo. Somos santificados pela palavra, pelo sangue dele, pela palavra. E seremos glorificados com ele. Teremos um corpo de glória. Até a volta dele. E quando nós tivermos o nosso corpo glorificado, nós temos que estar aqui santificando a nossa vida. E manifestando, não é anunciando só. Não é anunciando, é manifestando a presença desse rei. É manifestando os atributos desse reino, porque ele está em nós. A justiça está em nós. A verdade está em nós. Nós carregamos ele, nós carregamos a verdade, o Espírito Santo em nós. O Espírito da verdade está em nós, está em você. Então, irmãos, o Espírito Santo está te chamando nessa noite, se posiciona. Vamos ficar de pé. Às vezes você está aqui, talvez com o coração contrito. Às vezes você veio aqui em busca de uma cura, em busca de algo novo. Ou você veio aqui para adorar Jesus mesmo. Às vezes você precisa de uma ativação no Espírito para enxergar esse reino. O Espírito Santo está te chamando nessa noite. Às vezes você não conhece a Jesus Cristo, Ele está te chamando nessa noite. Às vezes o Espírito Santo vai mostrar para você algo que precisa ser alinhado, endireitado. As veredas da sua vida, coisas que precisam colocar em ordem para que você manifeste a verdade. Abra o seu coração para Ele, feche seus olhos. Não é sobre mim, não é sobre eu que estou aqui nesse altar, irmãos. É sobre a presença desse Deus eterno que está neste ambiente. O Espírito Santo está aqui. O ambiente do reino está aqui. O que você precisa falar diante dele. A Mainara falou sobre ser grato ao Senhor. O que você tem para ser grato a Ele? O que você tem nessa noite para dizer: Espírito Santo, me perdoa,
Espírito Santo, eu não tenho assumido a minha identidade de filho, eu não sei ainda, Espírito Santo, o que é ser um rei, fazer parte desse reino. Ó Espírito Santo, assim como Pedro teve a revelação de quem tu és, e o Senhor revelou quem ele é. Busca o Espírito Santo, revela-me, Senhor, quem tu és. O Rei quer revelar a você nessa noite, irmão. Aonde o reino vem, o Rei vem também. Só que Ele não quer só manifestar a presença, a glória dEle. Ele quer habitar em você. Ele quer que você manifeste esse reino onde você estiver. E o ambiente onde o reino está, irmãos, é um ambiente de cura. Às vezes você precisa ser curado, você tem uma enfermidade. O reino está aqui, irmãos. O Rei está aqui. Aonde o reino está, a cura, a liberdade. Se você estiver cativo a algo, nesta noite você será liberto em nome do Senhor Jesus, porque o reino, a presença dele está aqui. Fala com o Espírito Santo nessa noite, irmãos. Toma uma posição, Senhor, eu quero me esforçar para alcançar esse reino. Senhor, eu quero alinhar minhas veredas, eu quero alinhar minha vida. Senhor, eu não quero chegar diante do Senhor de mãos vazias, com roupa suja. Eu quero estar, Pai, com as vestes limpas, pura, lavada pelo sangue do Cordeiro. Eu quero estar diante do Senhor com as vestes de justiça, porque aonde eu estiver, Senhor, eu vou manifestar a Tua justiça. Ah, Senhor. Ah, Senhor. Ó Espírito Santo, convence os nossos corações, Espírito Santo, aquilo que é verdadeiro. Ajude-nos, ó Pai, a arrepender dos nossos pecados. Ajude-nos, Senhor, ajuda-me, Senhor, a alinhar a minha vida completamente diante do Senhor. Meu melhor quero te dar, me derramar aos teus pés, ser tua imagem e semelhança. É o desejo
semelhança. É o desejo do meu coração. Se o meu corpo errar o caminho, meu coração clamará por ti. Abraça-me com a misericórdia, vem me envolver. Nossa, eu quero vestir as roupas da santidade e mergulhar no santo dos santos. Tenho sede de Deus, quero conhecer, quero exalar mais de O Senhor está te chamando para você alinhar a sua vida diante dele. Ele está te chamando para você viver uma nova vida diante dele. Mateus 3 e João capítulo 3. Ele falando para Nicodemos. Nicodemos perguntou: Mestre, sabemos que és mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer esses sinais que tu fazes se Deus não estiver com ele. Mas isto respondeu Jesus: em verdade te digo, que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Perguntou Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Pode porventura voltar ao ventre materno e nascer pela segunda vez? Respondeu Jesus: em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. Quem não nascer da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. O Senhor quer que você tenha um novo nascimento. O Senhor está chamando para você entrar nesse reino, nascer da água e do Espírito. Que seja um novo nascimento para todos nós. Amém? Aleluia. Glória a Deus. Podem assentar, irmãos. Aplaudem ao Senhor. Vem a mulher mais linda desse ambiente. Maravilhosa. Aleluia. Glória a Deus. Irmãos, gostaria de agradecer a presença dos nossos visitantes, né, nessa noite. Que o Senhor continue te abençoando. E que você fique de pé. Nós estamos finalizando o nosso culto. Domingo nós aguardamos todos vocês aqui às 18h30. Amém? Aleluia. Que o amor de Deus Pai, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e as doces consolações do Espírito Santo estejam sobre nós todos os dias, até a consumação dos séculos. Que o Senhor te abençoe, te leve em paz, abençoe a sua casa, a sua família, com toda sorte de bênção, um restante de semana abençoado, em o nome de Jesus. Não saia daqui sem dar um abraço no seu irmão. Marca um cafezinho com ele aí na sua casa.